Bem, pessoal, se tem um negócio que vai dar pano para manga nesse fim de pandemia é a origem do vírus, né? E realmente tem uma série de fatores que geram muita preocupação no mundo inteiro, né? Primeiro lugar, né, mesmo quando a gente fala de ciência, de pesquisa, ainda mais quando fala de origem de vírus, vai vir o tema político envolvido. Não tem o que a gente fazer, político e econômico, né? E o que aconteceu? Lá quando a gente olha para trás, o início da pandemia, né, foi um susto para todo mundo. Ninguém estava esperando, não tinha o mínimo indício, né? Aqui no Brasil e no resto do mundo, não foi só aqui não. Do nada disseram que tinha um vírus, do nada disse que a gente tinha que ficar trancado em casa, que tinha que usar máscara. Foi uma bomba, e uma bomba que pegou todo mundo de surpresa, né? E lá atrás, no início da pandemia, havia um grande questionamento. Como é que a gente, um mundo conectado, com internet, com o controle de saúde pública, um mundo que há décadas já não se viu uma pandemia de contorno global com tanta morte, né? Desde a espanhola, né? Porque é só comparado com ela, né? De repente é pego da noite para o dia, fechando tudo e sem ninguém sabendo explicar direito o que estava acontecendo, né? E originalmente o vírus a gente sabe que saiu da China. E aí gerou uma série de questionamentos. Se vocês lembram lá atrás, o próprio governo chinês, ele fez medidas duras, né? Tirou governadores, né, prefeitos, não sei o termo que eles usam lá, mas os líderes que eram responsáveis pela administração das cidades, como outras, caíram por falha nesse controle. E aí, quando se olha retrospectivamente, claro que a gente estava no caos, no meio de uma guerra contra o vírus, né? Meio que o mundo não debateu muito esse tema, né? E deixou lá e foi lá fazer vacina, isso e aquilo, debateu. A China foi até um dos líderes tecnológicos de fazer vacina e seguiu o barco, né? Quando começa a se declarar o fim da pandemia, a OMS vai declarar agora, o mundo, tá todo mundo questionando. Peraí, aconteceu um caos global, sem a gente saber direito por quê, onde originou isso, né? Com uma série de fatores que a China com certeza encobriu, porque tanto os Estados Unidos, que aí poderia ter a questão política, né, envolvida, mas o OMS também, né, alertaram isso, que não foi divulgado no período certo, né, demorou a se divulgar, muitos indícios estranhos, né, sobre a origem, né, os próprios números e dados da China, a OMS que foi lá em loco para saber e tal, essas origens, diz que muitos dados eles não estão passando, e que era necessário que eles tenham essa informação, agora vai vir tudo isso à tona, né? O Senado norte-americano traz alguns indícios, né? Tem uma comissão de saúde lá, então eles estão debatendo muito isso, e os indícios fortes das investigações dele, que a China, ela sabia antes de todo mundo e demorou, provavelmente até mês, para divulgar esse Covid, que já estava pegando gente lá. Inclusive, tem pesquisas iniciadas para a vacina de novembro, quando o vírus chegou e foi falado para o mundo em dezembro. Então, como é que vocês já estavam estudando a vacina para esse vírus específico, sendo que o mundo não estava sabendo ainda sobre isso, né? Fatores da origem, né? Se foi animal, não foi, também estranhos, né? Outros, né? Várias, vamos dizer assim, forças-tarefas lá interno de laboratórios, né? Mostrando com falhas nos animais que estavam sendo pesquisados lá. Inclusive venda de animais, né, foram descobertos, isso prévia antes de Covid e tal, meses antes, né, para inclusive o mercado, onde foi o mercado onde começou e se espalhou a pandemia, né. Além disso, né, já tem dados, né, que se sabe que naquele mercado muitos animais tinham realmente o coronavírus, né, e mamíferos, que provavelmente foi a ponte que chegou para o ser humano. Então, assim, isso gerou um debate gigantesco que não vai passar tão cedo, né? Porque se havia falha no laboratório, se os animais podiam ser vendidos para o mercado, se o governo começou a pesquisar a vacina meses antes, né? Inclusive tem o que eles têm de forma objetiva, é isso, o início da pesquisa, e tem também a primeira patente já em fevereiro de 2020 da vacina. Então não daria tempo, né, de dezembro já ter tudo. Então assim, é muita coisa ainda para se debater. Claro que não vai chegar e sair dizendo que a China é culpada, nada disso, né? Mas sem dúvida isso precisa ser esclarecido. Muita gente como eu, assim, que é da saúde, você fica logo, né, já resolveu, já deu a vacina, vamos seguir. Mas assim, o problema todo é que se acontecer uma vez, pode acontecer outra. Então muito provavelmente esse debate global vai acontecer. E aí vai envolver questão política, vai envolver uma série de coisas. Mas assim, é necessário, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se sair alguma coisa mais forte, eu falo para vocês. A China tem negado tudo isso, diz que tem havido uma politização desse debate da origem do Covid e que ele estava aberto a mostrar todas as informações que ele tem. Inclusive, saiu até trabalho de lá mostrando os animais do próprio mercado com o coronavírus, para fortalecer essa teoria de que foi a mutação de forma natural. Só que aí vem essa contrapartida dizendo que se havia, né, falhas
nos laboratórios ali perto que vendiam animais até para o próprio consumo humano, animais que participaram de pesquisa, também poderia ser uma possível origem. Mas vamos ver esse debate, ainda vai render muitos anos provavelmente, acho que não vai ser uma coisa que vai ser fechada nas próximas semanas, mas se tiver de novidade eu falo para vocês.